Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e felizes por iniciar mais uma disciplina. Alguns alunos entrando nas disciplinas do segundo bimestre e outros alunos iniciando o curso com essas disciplinas desse segundo bimestre. Que todos sejam bem-vindos e que vocês possam usufruir bastante dessa disciplina, porque ela é uma das disciplinas básicas mais importantes do curso. Então, a partir delas eu digo porque é a disciplina de transformações e reações químicas e também a de química geral com o professor Diego. Então, nós vamos trabalhar concomitantemente, né, as duas disciplinas. Nós sabemos que o conceito de química é a ciência que estuda a matéria e as transformações da matéria. Então, nesse caso, a composição da matéria, vocês vão trabalhar com o professor Diego, na disciplina de Química Geral, e as transformações e as reações químicas, vocês vão trabalhar comigo na disciplina de Transformações e Reações. Então, nesse bimestre, a gente trabalha o conceito da química e, certamente, as aplicações delas. Bom, nós já conversei, né, nós já nos falamos pelo WhatsApp frequentemente, não sei se eu tive a oportunidade de me apresentar, quem participou da minha aula inaugural sim, outros que ainda não, né, mas eu sempre gosto de colocar um pouquinho do meu currículo para vocês saberem com quem que vocês estão lidando, né, quem está à frente da disciplina de vocês, e que no caso vocês são privilegiados, né, porque os tutores de vocês são os próprios professores formados na área, com pós-graduação também na área. Então, isso é muito bom para vocês e para nós também é muito importante, porque nós podemos propiciar uma qualidade de ensino, vamos dizer assim, diferenciada, né? Então, a minha formação é na área da química, com bacharelado em atribuições tecnológicas pelo Instituto de Química de São Carlos da USP. Tive a oportunidade de fazer um mestrado e doutorado na mesma instituição na área de química analítica, mas que depois isso acabou sendo aplicado na área de química ambiental, na área de análise instrumental, depois na área de meio ambiente. Em função do meio acadêmico, eu tive uma oportunidade ainda de fazer um estágio doutoral, né, no período do meu doutorado, de fazer uma parte dele na Universidade de Windsor, no Canadá, que foi uma grande experiência e um privilégio de poder sair do país para estudar, né? E depois, então, do meu doutorado, então isso só para vocês saberem, não precisa fazer conta, tá, pessoal? Minha graduação eu finalizei em 94, acho que alguns já certeza que vocês não tinham nascido ainda. Depois o meu mestrado em 98, o meu doutorado em 2002. Esse estágio doutoral foi no ano de 2000, então vi a virada do milênio no Canadá. E depois, em 2006, na verdade, a partir de 2003, eu tive a oportunidade de desenvolver alguns projetos na Unesp, aqui de Presidente Prudente, quando eu vim para Presidente Prudente. E depois, em 2007, eu tive o que eu costumo falar que foi um presente que a vida me deu, que foi de desenvolver um projeto de pós-doc também na Espanha, na Universidade de Valladolid. Então, também fui com uma bolsa da CAPES, que é de um órgão federal, e eu tive a oportunidade de fazer esse projeto na Universidade de Valladolid. Eu falo que foi um grande presente, porque junto com isso vem as questões de conhecimento técnico, mas também vem uma grande experiência de vida, né, de morar em outro país, acabei indo sozinha, né, e deixando suspenso meu emprego aqui, mas foi uma grande escola e uma grande oportunidade, que aqueles que seguirem a carreira acadêmica, eles estão abertos a surgir essas oportunidades. Com relação à minha experiência didática, também já é bastante grande, eu iniciei lá na época da pós-graduação, trabalhando com ensino fundamental e médio, tanto no ensino regular como no supletivo, que eu costumo falar que foi minha grande escola, porque dar aula no supletivo é uma escola porque eu tinha desde adolescente
que tinha reprovado 2 séries, até senhoras que fazia 30 anos que não estudavam, né. Então o linguajar, o lidar com tudo, com essas pessoas com diferentes vivências, também foi uma grande experiência, uma grande vivência para mim. E sem contar que era uma escola que, embora era particular, vinculada à universidade, o público era diverso, né. Então nós tínhamos desde o adolescente, como eu falei para vocês, que estava indo ali para poder usufruir das festas do campus, e até essas senhoras super educadas, comprometidas, preocupadas em aprender e que estavam iniciando uma nova fase da vida delas. Então, foram muitos anos ali muito ricos, né? E o que eu sou hoje certamente tem muito do que eu passei nesse período. Depois, quando eu finalizei meu doutorado, eu tive a oportunidade de trabalhar no ensino superior. Então, iniciei em 2002, então eu terminei meu doutorado em janeiro, e em 2002 eu iniciei as aulas numa universidade particular lá em São Carlos mesmo, que é onde eu fiz minha graduação e toda a minha pós-graduação, e estou até os dias atuais. Então, quando a gente faz a conta aí 2013, né, 2013, 2023, né, então eu tenho aí 21 anos de ensino superior. Na coordenação de curso, eu iniciei em 2006, então também uma vasta experiência como coordenação. E no ensino superior EAD, iniciei em 2020, juntamente com os cursos de química na área do EAD, né? Na verdade, dos cursos de química na modalidade EAD, tanto a licenciatura como o bacharelado. Então, iniciamos na pandemia e aí continuou, e nós estamos aí com praticamente 6 turmas da química bacharelado e 2 turmas da química licenciatura, e que também é algo que me dá muito prazer de estar junto com vocês e dividir as experiências, né, de trocar as experiências. E eu gosto de dizer que o mais importante, que acredito que junto de vocês, né, eu faço parte do time de gente que ama química. Então, que vê química em tudo, né, que vê fenômeno químico, que consegue explicar o que está por trás de algumas coisas que acontecem no nosso cotidiano. Então, isso para mim é o mais importante, né, que eu e vocês fazemos parte do mesmo time, que é o time de gente que ama química. E que não é para qualquer um, né, pessoal? Bom, então falando um pouquinho da disciplina, que é Química, Transformações e Reações, né? Na verdade, são transformações químicas e reações. A carga horária é de 80 horas, ela é dividida em 4 módulos, e esse módulo, então, ele começa no dia 17 de abril, então, hoje, né? 17 de abril, e finaliza no dia 30 de maio. Nós teremos 4 módulos, então, ao longo desses meses, e depois, após o dia 30 de maio, as avaliações. Como eu falei para vocês, essa disciplina das transformações e reações químicas, ela é um eixo forte da química, ela é uma disciplina básica que vai dar suporte para todas as áreas da química que virão para frente, que é a química analítica, química orgânica, físico-química, química inorgânica, química ambiental e a bioquímica. Então, ela é um grande alicerce para as disciplinas que virão aí para frente. Então, o objetivo da disciplina, pessoal, é desenvolver as competências específicas e as habilidades nos conceitos de química que servirão de base para as próximas disciplinas, né? Então, ela é fundamental porque é conceito básico. Pode ser que alguns já tenham visto o que nós vamos conversar no ensino médio, mas quem não viu é uma forma de aprender, e quem já viu vai fortalecer ainda mais, porque realmente são esses conceitos que vocês vão levar para a vida, né, de químico. Quais são as habilidades, né? Então, compreender que a química é a ciência que estuda as transformações da matéria. Lá na química geral, vocês vão aprender as composições. Entender os diferentes tipos de reações químicas e as aplicações no nosso cotidiano. Então, nós sabemos que os fenômenos químicos, as transformações, eles estão muito ligados ao nosso cotidiano. Entender balanceamento de reações, reações de óxido-redução, e utilizar os conceitos básicos e aplicá-los em situações presentes no nosso dia a dia. Porque não adianta nada a gente achar que a química ela é algo que está distante da gente, mas, na verdade, ela está muito presente no nosso dia a dia.
e identificar propriedades e transformações e perceber como elas alteram e melhoram a nossa qualidade de vida. Então, não tem como negar que a química ela está no nosso dia a dia e que torna a nossa vida melhor, né? Seja nas questões ambientais, seja na produção de novos materiais, seja no entendimento de questões presentes no nosso dia a dia. Então, eu costumo brincar, né, que todo químico tem um pé na cozinha. Será que na cozinha, o ambiente que tem muita química? Ele tem, desde do cozimento da comida, da preparação de um bolo, no detergente que a gente usa para lavar uma louça. Então, mas na queima do gás de cozinha para obter a energia. Então, na verdade, a gente tem muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia, e se a gente for ver numa evolução de tempo, né, o quanto que a química ela nos trouxe benefício e colabora também com a nossa vida, aumentando a nossa longevidade e tornando o planeta melhor, que é assim que nós esperamos que aconteça. Então, pessoal, vocês sabem que o nosso sistema de aprendizagem ele é disponível para vocês e lá onde tudo acontece. Então, como a disciplina é de 80 horas, nós vamos ter 4 módulos, que iniciou dia 17, o primeiro, né, iniciou dia 17 e finaliza dia 27, o segundo módulo, dia 28 e finaliza dia 8, dia 9, finaliza dia 19, e o quarto, que começa dia 20 e finaliza dia 30. Então, vocês vão ver que é bem rapidinho, né, os módulos, eles são curtos, então a gente precisa ficar muito atento com relação ao cronograma, aos prazos das atividades que são propostas, das web aulas. Então, vocês vão perceber que a organização e uma agenda é tudo na vida da gente, né? E aí, então, finalizando o quarto módulo, a gente tem a etapa das avaliações, que as provas oficiais elas acontecerão do dia 2 ao dia 6 de junho, presencialmente. A prova de segunda chamada acontece dia 17 de junho, para quem perdeu alguma avaliação, e o exame final, para quem precisar, dia 24 de junho. Quando nós falamos nos módulos, né, que a disciplina vai ser composta por 4 módulos, cada módulo que a gente diz que tem uma trilha de aprendizagem, né, que vocês vão desbravar, que vocês vão utilizar essa trilha para o entendimento dos conteúdos de cada módulo. Então, nós temos o tema, nós temos uma aula ao vivo ou web aula, que tem um cronograma e um agendamento para isso, que eu vou passar para vocês, mas lembra que se vocês não puderem assistir ela numa maneira síncrona, que é ao vivo, essas aulas ficam gravadas para que vocês assistam depois. Possui material de apoio e as referências necessárias para o assunto, né? Essa trilha, né, é o que a gente chama de unidade saga, que ali contém o conteúdo, contém exercícios, contém um texto base, mas fora isso ainda são disponibilizados outros materiais de apoio para vocês. A atividade avaliativa pode ser um fórum de discussão, pode ser um envio de arquivo, pode ser um questionário, pode ser um texto wiki, pode ser um diário de bordo, e no caso dos módulos que tiverem aulas práticas virtuais, vocês terão um relatório de aula prática para entregar, né? Então, vocês vão fazer a aula prática no laboratório, e aí vocês vão entregar um relatório dessa prática. Nesse relatório, ele contém todas as informações referentes à aula prática, certo? Então, na disciplina, ela tem laboratórios virtuais e, consequentemente, então, possui relatório da prática executada. Então, só para vocês terem uma ideia de cada módulo, já tem agendado as aulas ao vivo para vocês, que quem não conseguir assistir fica com ela gravada. Então, a primeira vai ser dia 24 de abril, a segunda dia 2 de maio, já a terceira dia 16 e a quarta dia 23 de maio. Então, veja que praticamente a cada 15 dias ou menos a gente tem um encontro síncrono de uma aula ao vivo sobre o tema pertinente àquele módulo. É importante que vocês, se possível, já venham com o módulo estudado para que essa aula ao vivo ela seja uma aula esclarecedora, né?
que ela possa acrescentar assuntos e entendimento no conteúdo que vocês já trabalharam, certo? Então, o cronograma das aulas ao vivo, ele já está estabelecido para vocês lá na plataforma. Então, a metodologia, ela envolve a trilha de aprendizagem, como eu falei para vocês, mas nessa disciplina a gente vai ter aulas no laboratório virtual, serão 4 aulas: evidências de reações, classificações de reações químicas, pilha de Daniel e estequiometria. Então, são assuntos que os laboratórios eles também vão nos ajudar. Então, eu não sei se alguém já fez nas disciplinas anteriores aula de laboratório virtual, mas é uma cena de laboratório e aí a gente atua de uma maneira interativa para acessar esse laboratório, para realizar o experimento. Então, junto com o laboratório, vem todo um roteiro de funcionamento desse laboratório, dos conceitos envolvidos, dos assuntos abordados e da prática que você vai realizar nesse laboratório. E já começa com a questão dos equipamentos que você tem que, os equipamentos de segurança que você tem que utilizar, o jaleco, o óculos, se for necessário, fazer a separação das soluções, fazer a separação da vidraria. Então, tudo isso vai estar descrito nesse roteiro e vocês vão escolher e definir o armário que vocês vão pegar, tudo que for necessário para a realização dessas práticas. Então, claro que a partir dessas práticas vocês vão entregar relatório, né? Que a vida de químico sem relatório não é vida de químico, né, pessoal? Então, dentro das atividades, dentro da atividade avaliativa do módulo, uma delas é entrega do relatório da prática realizada, que lá também vai ter as instruções perfeitas para que vocês façam um bom relatório, né? Que lembrando que ele também é um processo de aprendizagem. Então, quanto melhor vocês fizerem, mais fixação de conteúdo vocês vão ter e melhor entendimento da matéria também. Então, os laboratórios virtuais, pessoal, eles são muito importantes, porque é isso que vai garantir o desenvolvimento das habilidades práticas de vocês. Então, a gente não tem encontros presenciais para o desenvolvimento das aulas práticas, então vocês precisam ser muito familiar com esse laboratório, porque é nele que vocês vão desenvolver as habilidades e competências, certo? Então, é muito importante que as disciplinas que possuem laboratório virtual, que vocês realizem essas práticas. Então, aqui são as 4 práticas, né? Então, classificação das reações, evidências experimentais da reação, a estequiometria e pilha de Daniel, cada uma aí no seu módulo. Com relação à avaliação, então ela é padrão do NEAD, né? Então, no caso, a gente tem uma disciplina de 80 horas, então nós temos aí 4 módulos. Cada módulo possui uma atividade avaliativa, que cada atividade avaliativa vale 10%, consequentemente, 40% é de atividade avaliativa. Então, lembra, pessoal, que os professores corrigem. Então, não é o fato de entregar que significa que você já tirou a nota máxima. Então, os professores, no caso eu, nessa disciplina, eu corrijo, gasto um tempo para corrigir, eu comento o que vocês fizeram, para que realmente essas atividades também sejam uma ferramenta de aprendizagem de vocês, certo? Se vocês participam da aula ao vivo, cada uma delas vocês têm 2% da nota, no caso são 4 encontros, 8%. Então, se não consegue participar ao vivo, vocês podem assistir e entregar o que a gente chama de resenha, que é um resumo dessa aula, e aí depois a prova presencial no polo, que vale 52%. Então, pessoal, é ajustar cronograma, fazer as atividades avaliativas muito bem feitas, entendendo que a atividade avaliativa ela é um processo de aprendizagem e que lembra que no EAD vocês são os principais atores desse processo de aprendizagem. Nós estamos aqui para colaborar, para ensinar, mas muito do trabalho a ser desenvolvido é de vocês. Então, eu costumo dizer que vocês são os atores principais desse processo. Então, com isso, pessoal, 40% das atividades avaliativas, 8% das aulas ao vivo e 52% da prova presencial.
Somando tudo isso, se a média final for igual a maior que 6, vocês estão aprovados. Se for menor que 6, vocês têm a possibilidade, menor que 6, vocês ficam de exame. O que é o exame? O exame é uma prova de recuperação do conteúdo. E que não tem problema nenhum ficar de exame. O que não pode acontecer é reprovar. Então, ficar de exame também vai ser uma oportunidade de aprendizagem, em que você vai ter que rever a disciplina e fazer uma nova prova. Se você conseguir uma média 5, ou seja, somando a sua média do bimestre mais a nota do exame dividido por 2 e a média for igual a 5, você está aprovado. Se for menos de 5, você está reprovado e aí precisa fazer a prova novamente, certo? Então, olha, tem muita possibilidade. Se você fizer as atividades avaliativas corretamente, bem feitas, assistir a aula ao vivo, você já tem 48% da nota. Então, é uma questão de administrar também essa questão das atividades avaliativas e das aulas ao vivo, certo? Como referência, nós também temos o privilégio de ter 2 boas bibliotecas virtuais, e que nessas bibliotecas virtuais nós temos os clássicos da área da química, então o livro do Russell, o livro do Atkins, o livro do Mahan, do Garritz, do Maia, são livros super tradicionais da área. Então, não tem como você falar que fez um curso de química e que nunca ouviu falar do Russell, que nunca ouviu falar do Mahan, que nunca ouviu falar do Atkins. Então, é uma literatura consagrada da área da química que vocês precisam conhecer. E esses livros, eles estão completamente disponíveis nas bibliotecas virtuais. Então, vocês acessam a biblioteca e já tem o link de acesso tanto para a biblioteca Pearson, como também para a minha biblioteca. Então, é uma ferramenta muito bacana, muito importante que vocês utilizem, porque o assunto ele está na plataforma, mas a gente não pode negar que os livros eles têm muito mais coisas, muito mais aprofundados e importantes para a aprendizagem de vocês, certo? Então, é super importante, pessoal. Então, aqui o ícone da minha biblioteca, aqui da biblioteca virtual. Então, esses livros são clássicos da área da química, né? Então, é importante que vocês usufruam dessa ferramenta para a aprendizagem de vocês. Bom, pessoal, então, gostaria de dar as boas-vindas para vocês. Eu espero que nessa introdução tenha ficado clara qual que é o objetivo da disciplina, o que, que nós vamos trabalhar na disciplina, o que, que a gente espera, como que a gente espera que vocês saiam dessa disciplina, né? Quais as habilidades e competências que vocês terão ao término da disciplina. E que vocês aprendam e entendam que a química é uma ciência muito importante, que ela está inserida no nosso dia a dia, e que cada vez mais vocês se encantem com essa ciência maravilhosa, que deixa a nossa vida muito melhor, certo? Então, desejo sucesso para vocês nesse início de bimestre, que vocês se familiarizem com as ferramentas, com a disciplina, comigo, né? Porque é a primeira vez que vocês vão ter aula comigo, né? E que seja um bom encontro, um bom processo de aprendizagem, e que vocês se sintam satisfeitos, felizes e realmente cheios de conhecimento e encantados com a área da química e com essa disciplina, que também é uma disciplina muito bacana. Certo, pessoal? Então, nós nos vemos aí nos nossos encontros ao vivo, mas eu estou à disposição de vocês, seja pelo fórum aberto na própria disciplina, seja pelo meu WhatsApp, seja por mensagens, né? Então, vocês têm o privilégio de ter os professores muito próximos, então que vocês também usufruam com isso. Então, até mais, pessoal, até o nosso primeiro encontro, que vai ser dia 24 de abril. Até mais, pessoal, e sucesso para vocês. Tchau, tchau.